Bem-vindos ao Espaço Estudo. Começarei agora uma playlist falando sobre o incêndio em carros elétricos. E a primeira coisa que eu quero fazer é uma pequena alegoria para vocês. Isso aqui foi uma piadinha que eu vi no Facebook, né? É engraçado, mas com um fundo de verdade. E eu gostei da ideia. Bom, incêndio em carro elétrico é como queda de avião. O que eu estou querendo dizer com isso? Já vou explicar a vocês. Aqui, ó, queda de avião. E o que acontece? Um carro, você pode bater o carro uma, duas, três vezes. Dificilmente o avião vai cair uma vez só, porque quando cai é uma desgraça. Destrói o avião, destrói o que está embaixo e morre todo mundo. Bom, em relação a esse assunto, como praticamente todos os assuntos hoje em dia, a internet está lotada de fake news. Fake news contra o carro elétrico, fake news a favor do carro elétrico, fake news contra tudo, né? E contra todos ao mesmo tempo. Então, como eu sempre falo, muita atenção, escolham fontes confiáveis e fiquem atentos a datas. Por quê? Porque uma das maiores estratégias de fake news é pegar notícias desatualizadas e começar a apresentá-las como se fossem atuais. Então sempre deem olhadas na data. Veja que esta é uma notícia antiga e o próprio UOL coloca ali a informação: olha, essa notícia é antiga. E eu estou destacando aqui a data, mas por que eu optei por utilizá-la? Primeiro, porque essa notícia está falando de duas coisas que também são antigas. Está falando do avião e está falando de acidente de trânsito. Os carros elétricos é algo que está realmente sendo visto aqui no Brasil, discutido há 1, 2 anos no máximo. Então isso é novidade. Mas queda de avião e acidente de trânsito, isso é mais velho que andar para frente. Então essa notícia, apesar de ser antiga, ela está completamente válida dentro daquilo que nós sabemos do que acontece. E veja bem, aqui foi dito em 2020 que há uma média no mundo de 3.700 mortos. Eu não acho nada de absurdo nisso aqui. Se você for olhar a quantidade de mortos em um estado, em uma estrada, num fim de semana, num feriado, além do dia a dia, você vai ver que a quantidade é muito grande. E quando a quantidade é muito grande, não vira notícia. Imagine 3.700 mortos a cada dia. Imagine se isso fosse virar notícia. A televisão tem que apresentar 3.700 notícias de pessoas que morreram no trânsito todos os dias. Só ia ter notícia de morte no trânsito. Então, quando fica muito corriqueiro, acontece toda hora, não é mais notícia. É corriqueiro, é rotina. Agora, queda de avião, não há uma queda de avião que não vire notícia, porque é rara. A queda de avião é uma coisa muito rara, são eventos muito raros. Tanto é que quando acontecem, são notícia. Mas veja bem, os acidentes de trânsito que matam pessoas, normalmente eles são de pequeno alcance. É um carro que atropelou alguém, são 2 carros que bateram. Quando é um acidente de grandes proporções, aí vira notícia. Mas a maior parte absoluta dos acidentes de trânsito são de pequenas proporções, pequenos mortos, pequenas perdas materiais. Não vira notícia. Não é isso que acontece com o carro elétrico. O carro elétrico, o incêndio no carro elétrico, eu achei ótimo fazer essa comparação, é similar a uma queda de avião. É uma coisa rara de acontecer, mas quando acontece é catastrófico. Por isso precisamos ter muita atenção. Tanto é que, como é que funciona com os aviões? Qualquer acidente aéreo, qualquer incidente aéreo é esmiuçado peça por peça do avião. Ele é todo desmontado e estudado. Acidentes automobilísticos não passam por essa análise tão profunda porque eles já são muito bem conhecidos, já se fez muita análise de acidentes automobilísticos. E o carro elétrico, ele vai ter que ter um tratamento similar ao do avião, enquanto ele for novidade. A cada incêndio, a cada evento, vamos ter que parar, estudar, desmontar aquele negócio todo, ver o que aconteceu, para ter noção de como evitar que aquilo se repita. Só através do conhecimento de um problema se pode solucionar um problema. Ok? Então, veja bem, o carro elétrico é muito difícil de pegar fogo, mas quando pega fogo é uma coisa muito séria. E veja, a quantidade de mortos aqui, foi feita uma comparação, seria como se 7 aviões caíssem por dia. Você consegue imaginar isso?
né? 7 aviões, 7 jumbos. Você ter todos os dias notícia, olha, caiu um jumbo aqui, outro ali, outro acolá, tá? Não tem condições, você não consegue nem imaginar, você nunca viu uma situação dessas. Talvez só caia uma quantidade tamanha de aviões no mesmo dia, numa mesma época, uma época de guerra. Aí são aviões militares sendo destruídos. Mas o avião civil de transporte é uma coisa extremamente segura. Então, se nós vivêssemos em um mundo racional, em um mundo lógico, as pessoas não teriam esse medo que muitos têm de avião. Teria que ter medo de andar de carro. Porque é muito maior a probabilidade de você morrer num acidente de carro do que morrer num acidente de avião. Então o medo deveria ser deslocado para quem realmente merece que se tenha medo, o carro, não o avião. Esta notícia eu achei muito interessante. Eu particularmente gosto do que eu encontro nesse site, no Inside EVs, porque eu vejo um trabalho sério nesse site. Observe essa notícia. A data está na tela seguinte, tá? Os híbridos, não são os elétricos, está falando só dos híbridos, têm risco maior de incêndio do que os elétricos. Isso tem totalmente lógica, porque o que acontece? O híbrido, ele é um térmico, ele tem gasolina ou álcool, como preferir, ele é um térmico e é um elétrico. Então, o que acontece? Ele soma os riscos das duas plataformas dentro de uma única plataforma, né, que vai ter que ser mais compactada, vai ter que ter muito mais peças, muito mais circuitos, muito maior complexidade para poder usufruir do melhor dos dois mundos, do carro térmico a combustível líquido, né, e do carro elétrico. Obviamente você vai assumir os riscos desses dois mundos. Então não tem nada de absurdo, não tem nada. É como se você tivesse dois carros, né? Você tem dois carros em um. O carro elétrico vai ter um risco muito menor, o carro térmico vai ter um risco que nós não estamos acostumados e mesmo assim é pequeno. Eu na minha vida inteira nunca tive um carro que tivesse pegado fogo, nenhum amigo, nenhum parente meu teve um carro que pegasse fogo. Eu vi eventualmente carros pegando fogo na rua, tive notícia, mas eu nunca vivenciei. Né? E quando nós entrarmos nesse mundo do elétrico, a chance de você vivenciar a experiência de o seu carro pegar fogo ou de um parente, de um amigo, vai ser muito menor, vai ser ainda menor. Tente lembrar na sua vida quantos carros térmicos você viu pegarem fogo, seus ou de seus conhecidos. Não isso que aparece na televisão, nas redes sociais, que você tenha experiência real. Pois bem, com o elétrico a sua experiência real seria muito menor. E perceba então, o híbrido está sendo comparado com os elétricos aqui. Bom, seguindo, depois daquela imagem de chamada, sigo aqui com uma parte da reportagem. Esse aqui é o autor, né? O tradutor. Aqui está a data de publicação, né? Lá no Inside EVs. E veja bem, aqui são colocados os dados de uma forma que é muito comum e muito adequada, que é contar o número de incêndios por 100 mil. Então você veja que são muito poucos, né? São muito poucos. Então eu fiz aqui uma proporção. Então, para cada um carro elétrico que pegar fogo, BEV é o elétrico puro, tá? É não híbrido, é só elétrico. Haverá 61 carros térmicos, gasolina, diesel, álcool pegando fogo, e haverá 138 híbridos. Por quê? De uma forma que não é simplesmente uma soma aritmética, né? Porque existem muito mais fatores a serem considerados de tamanho, de equipamento de segurança, de complexidade dos veículos, né? Mas perceba, daqui para cá multiplicou por 60, daqui para cá multiplicou por 2 o risco. Ou seja, o carro elétrico, 100% elétrico, ele é extremamente seguro se for comparado com o seu carro térmico ou com um híbrido, ok? Aqui está a notícia, aqui estão os dados, você pode conferir as contas, fiquem à vontade. Aqui está a chamada de mais uma matéria, novamente a data está na tela seguinte, aqui está a fonte, tá? Foi o UOL que colocou essa notícia e diz, olha a chamada, os elétricos têm menos risco do que os carros a combustão, diz um estudo. Que estudo? Da Noruega, o país com o maior percentual de carros elétricos em circulação na época da reportagem.
como para nós ainda é uma novidade, os carros estão chegando, estamos nos adaptando, não há normas ainda feitas para eles, né? E o Brasil não tem muita tradição de fazer estatísticas, a gente tem que olhar para os estudos que estão sendo feitos nos países que começaram a eletrificação antes e que já tem um número de carros muito maiores. Nós temos que dar uma olhada para aprender com a experiência deles para a gente não repetir as coisas aqui, né? Bom, aqui o Sr. Diogo Fagundes cita estudos da Noruega, que é o maior comprador proporcional de veículos elétricos no mundo, à época dessa reportagem, que foi dezembro de 23, bastante recente, e observe que, para não comparar alhos com bugalhos, aqui esta pesquisa está considerando eletrificados versus térmicos, ou seja, eletrificados está somando o elétrico puro, o híbrido leve e o híbrido plug-in. O híbrido leve, vamos botar duas aqui, e o plug-in. Então aqui nós temos 4 tipos de carros sendo comparados com os térmicos, tá? Então tem um semitérmico aqui, ok? Daí a proporção já não ser tão relevante quanto de 1 para 60 como na matéria anterior. Plenamente justificável essa diferença em virtude do que está sendo comparado com o que. Ainda assim, no conjunto de tudo que tem bateria para andar, ainda é 18 vezes menos perigoso do que os nossos conhecidos carros térmicos. Se você sente confiança de andar no seu carro a gasolina, álcool ou diesel, pois pode sentir uma segurança muito maior de andar no seu carro elétrico ou eletrificado, considerando esses 4 tipos aí. Bom, eu vou ser mais rico em informações nesse caso, porque como é um assunto recente e há muitas fake news circulando, então vamos buscar as matérias do jornalismo responsável, do jornalismo que você confie, ok? Veja bem, o canal Tech colocou aqui em janeiro de 22, início aqui da popularização dos carros elétricos, né? Então, uma pergunta, né? Quem é que oferece mais risco, o elétrico ou a combustão, que no caso térmico seria o termo mais preciso. Bom, nós vimos dados da Noruega na reportagem anterior e aqui nós estamos vendo dados dos Estados Unidos, ok? E segundo esses dados, o que nós temos? O risco dos totalmente elétricos. Mais uma vez, vamos sempre atentar ao que está sendo comparado. Aqui está sendo comparado apenas os totalmente elétricos. Quem são esses? São os BEVs, né? São os BEVs. Então, na comparação dos totalmente elétricos com os térmicos, o que nós encontramos? 100 vezes menor risco. E aqui não é uma amostra viciada, não é uma amostra pequena, é uma amostra de 1,4 milhões de incêndios registrados nos Estados Unidos. Desses 1.400.000 incêndios, 15% foram em veículos e apenas 0,02% foi no universo dos elétricos. Bom, quando fala em universo e fala em elétrico, eu já fico meio confuso, porque elétrico é um tipo, o universo dos eletrificados inclui os elétricos, então eu não sei como é que foi a tradução aqui dessa matéria, mas mesmo assim o número continua relevante, até porque está coerente com outras matérias que apresentei aqui. E como as teorias da conspiração não descansam nunca, a teoria da conspiração não dorme, porque se dormir a conspiração engole, né? Então vamos ver aqui informação de Portugal, vamos ficar fora do Brasil, né? Vamos para um país europeu, né? Matéria de dezembro de 2023, de Simone Carvalho, está aqui, ó, data, hora, para você ver que não é uma coisa antiga. E você vai ver que até a própria ortografia está claro que isso aqui não é do Brasil, ok? É o Observador de Portugal. Bom, aqui é chamada a atenção para um evento que foi notícia aqui no Brasil, né? Mais uma vez, né? Quando acontece certas coisas, quando acontecem, são sempre notícias no mundo inteiro, né? Nos últimos 5 anos, no caso agora já podemos aumentar para 6 anos, houve 8 navios perdidos por incêndios incontroláveis, catastróficos dentro do navio, e as pesquisas mostram que alguns deles estavam relacionados justamente com incêndio em carros elétricos, né? Esse Fremantle Highway foi recente, eu me lembro dessa notícia nos jornais sobre um incêndio nesse navio, e
aqui, novamente, os estudos colocam o quê? 18 vezes mais seguros os carros elétricos do que os a gasolina. Minto, os eletrificados. Veja, aqui eles colocaram híbridos ou elétricos. Aqui a matéria diz tudo que tem bateria, ou seja, os híbridos e os elétricos. Tá? 18 vezes menor o risco. Quanto a esse navio e outros navios, assim que possível, vou fazer vídeos, fazer estudos desses casos e fazer vídeos sobre isso também. Ah, sim, a matéria anterior foi de Portugal e essa aqui é britânica. Bom, essa aqui é uma notícia do mesmo. Havia um link na reportagem anterior que falava do Fremantle Highway e o link leva a essa matéria. Está aqui um aviso novamente, olha, tem mais de 6 meses, fiquem atentos à data das notícias para não serem enrolados, né? Então a quantidade de carros que queimaram e observa que, né, as marcas de queima, de chamuscado, ele está aqui com toda a cara de encalhado e com uma banda aqui para bombordo. Como eu disse no início, esta é uma playlist voltada para incêndio, combate a incêndio e prevenção a incêndios. Tá? E no momento, o que eu acho o material mais importante que eu encontrei é o que eu estou lendo com o maior cuidado e vou fazer uma série de vídeos especificamente não apenas traduzindo, mas traduzindo, interpretando e comentando este material que foi publicado pela Siemens da Suécia, junto com uma empresa e um instituto dinamarquês, né, com relação a veículos em garagens, em estacionamentos e garagens. Extremamente importante esse material. Então, se você quer falar com propriedade, é preciso estudar. Este é o material que eu recomendo a todo mundo. Bombeiro, brigadista, pessoal de CAV, de controle de avarias, busquem esse material. Ele está em inglês, não é difícil a leitura, né? Muito importante, muito útil, muito instrutivo esse material. Recomendo com empenho para todos vocês. Esse material tem várias coisas interessantes, em especial isso aqui, tá? Que eu quero chamar especialmente a atenção de vocês. Ele fala sobre incêndios de multiveículos, ou seja, de vários tipos de veículos. Né? Veja que isso aqui é de 6 de junho de 2023, né? E o que acontece? Multi-Vehicles Fires, ou seja, um incêndio com um mix de veículos. É a situação que nós vivemos hoje. Quando você for a um shopping, você já estará nessa situação. Porque lá naquele shopping que você for, supermercado, no seu prédio, se o seu vizinho comprar um carro híbrido, outro vizinho vai comprar um carro elétrico, você já estará nessa situação de uma garagem com um número, uma variedade de veículos grandes. Veículos a diesel, veículos se for no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter veículo a diesel, veículo a álcool, a gasolina, a GNV, a gás natural veicular, vai ter os híbridos e vai ter os elétricos. Só nessa conta já temos 6 tipos de veículos. E 6 tipos de veículos numa mesma garagem torna tudo muito mais complexo. São praticamente 6 tipos de incêndios diferentes. E é nisso que este material toca e chama a atenção. E coloca 2 exemplos que eu já selecionei vídeos específicos da perícia que foi feita nesses 2 eventos, né? Esse aqui foi em 2017, num estacionamento aberto em Liverpool, aqui no Reino Unido. Olhe só as consequências: a destruição do prédio. Destruído, 1.400 veículos destruídos ou danificados. O prédio foi completamente demolido. E observe isso aqui, porque o veículo elétrico, a bateria dele, quando começa a fuga de calor, o que acontece? Ela se transforma numa panela de pressão com a válvula entupida. Ela estoura para os lados e dá 2 jatos de alta temperatura que vai botando fogo nos carros ao lado. Observe isso aqui. O fogo se espalhava para um carro a mais a cada 30 segundos. Ou seja, um carro pegando fogo,
depois 2, a cada 3, 4, 5, em média, a cada 30 segundos você tinha mais um carro pegando fogo. E aqui, um aeroporto, o aeroporto na Noruega, em 2020, o aeroporto de Stavanger, bom, não sei se é assim que se pronuncia, né, em norueguês, mas olha, 200 a 300 veículos destruídos, 1.300 danificados e o prédio colapsou, né? Aqui me dá a entender que ele foi demolido depois do incêndio. Aqui ele colapsou, ou seja, ele ruiu durante um incêndio. Então, é aqui que nós chegamos ao ponto onde eu iniciei o vídeo. Um incêndio num carro térmico, você vai ver, ou já viu eventualmente em uma garagem, em uma beira de estrada, em um engarrafamento, alguma coisa assim, né? E é um evento bem restrito, bem isolado. O incêndio no carro elétrico é uma coisa mais complicada, é raro de acontecer, sim, mas quando acontece é igual a queda do jumbo, bota fogo nos outros carros. E é tudo muito rápido. Por isso que é muito importante que se observe essa nova tecnologia, se estude essa nova tecnologia, para que ela se torne tão ou mais segura do que viajar de avião, né? Avião, você está voando, tem uma quantidade muito maior de combustível e chegou-se uma tecnologia absurdamente segura. E nesse ponto eu vou chamar a atenção. Eu comecei a ver alguns movimentos no YouTube vergonhosos. Por quê? Porque em São Paulo foi publicado, isso aqui foi no dia 5 de abril de 2024, foi colocado em consulta pública, aqui, de forma que se possa interagir, dar sugestões. Eu, inclusive, já estou mandando algumas interações a partir do que estou estudando, estou mandando contribuições para São Paulo, para essa norma, né? E é muito importante. Vocês, quando olham as consequências do que aconteceu em garagens com múltiplos veículos no Reino Unido e na Noruega, você vai entender a importância disso aqui, de ter uma norma específica para lidar com essa situação nova, que é a garagem com multiveículos. E por incrível que pareça, eu vi gente absurdamente irresponsável no YouTube falando mal, né? Começa com uma fake news dizendo que essa norma vai acabar com o mercado de veículos elétricos e híbridos, que é um enorme exagero, uma profunda mentira, né? E ainda um canal aí com 2 milhões de inscritos, no momento que eu vi o vídeo tinha mais de 50 mil visualizações, e ele recomendando todo mundo para que entre em contato, conclamando para que todos mandem mensagens para São Paulo. Isso é uma tentativa de sobrecarregar, né, a Polícia Militar / Corpo de Bombeiros de São Paulo, para que eles não consigam trabalhar. Isso foi uma atitude covarde e irresponsável, né, provavelmente defendendo interesses da indústria automobilística, porque a indústria automobilística, talvez com medo que a desinformação do brasileiro, né, se você leva um material de segurança, ele vai achar, nossa, tem material de segurança, então o carro é perigoso? Talvez seja por isso, mas as montadoras não estão trazendo, e eu vou mostrar isso em breve para vocês, não estão trazendo os materiais de segurança dos seus veículos, talvez com medo de que isso seja interpretado pela ignorância como um risco exagerado, e o risco não é, o risco do carro elétrico é menor, né? O risco é maior sim quando acontece um incêndio, por isso que é preciso que haja normas. Então, quando vocês encontrarem no YouTube, seja lá onde for, gente falando mal e pichando uma norma, a busca pela segurança nas garagens, lembra disso aqui, lembra de Stavanger, lembra de Liverpool, né? E veja aonde vai a responsabilidade das pessoas que falam sem entender, sem pesquisar, sem estudar o assunto. Opiniões, regra geral, opiniões são coisas ridículas. Você pode emitir opiniões na porta do bar, sobre qualquer coisa, como se estiver bebendo, para se divertir, só para dar continuidade na conversa. Mas quando você trata de um assunto sério, de um trabalho sério, as opiniões são coisas ridículas. Elas não são bem-vindas, elas são mal-vindas, né? O que é importante, o que realmente tem valor são argumentos.
né? E se você ainda não sabe qual é a diferença entre uma opinião e um argumento, eu recomendo que você procure saber, porque são coisas totalmente diferentes, né? As opiniões simplesmente só atrasam o trabalho, só atrapalham. Argumentos são coisas de valor, argumentos enriquecem. Procure saber a diferença entre uma opinião e um argumento. E se você não tem um argumento, só tem uma opinião, deixa o pessoal lá de São Paulo trabalhar em paz. Não fica sobrecarregando a caixa de correio deles falando bobagem, não, ok? E quando o seu estado, se você não estiver em São Paulo, quando o seu estado também fizer a mesma norma, tu tem a mesma atitude. Das duas, uma. Ou você quer participar? Bem-vindo, tenho certeza que todos os corpos de bombeiros serão felizes se as pessoas colaborarem com o trabalho deles. Mas antes estude. Porque se você não estudar, não conhecer o assunto, você só vai atrapalhar, né? Imagine receber 50 mil e-mails escrito: ah, eu não gostei, ah, eu gostei, achei legal, valeu. Isso só atrapalha, faz tomar tempo com mensagens inúteis, tá? Então, quer participar? Beleza, bem-vindo, parabéns para você, bata palmas, mas estude antes. Não fica falando bobagem não, ok? E terminando aqui, já é a segunda vez que eu coloco essa imagem, essa recordação dessa frase de Marie Curie, né? Aqui eu coloquei uma pequena biografia tirada da Wikipédia sobre ela. Eu havia falado sobre os prêmios Nobel, né? Que ela é uma mulher assim, fantástica, muito à frente do seu tempo, que ganhou 2 prêmios Nobel, tá? E ela disse aqui, olha, na vida não tem nada a ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. É exatamente essa a situação que nós estamos em relação à eletrificação. Ela é necessária, tá? O aquecimento global não é uma fake news. O aquecimento global e as mudanças climáticas são uma verdade científica bem estabelecida. Vocês só vão ver gente ignorante que não entende nem de biologia, nem de climatologia falando mal. Vocês não vão ver um profissional responsável e capacitado falando mal, né, do aquecimento global, dizendo que isso é invenção. Você só vai ver gente que não entende do assunto emitindo aquele tipo de opinião ridícula de quem não se deu ao trabalho de estudar e que só está atrapalhando, ok? Feche os seus ouvidos às opiniões, a menos que você esteja na porta do bar trocando opiniões só para se divertir. Se o assunto for sério, busque argumentos. Não fica no campo das opiniões, não, ok? Lembre-se da sabedoria de Marie Curie. E como sempre eu termino o vídeo com a nossa bandeira nacional. Coloco aqui os cards para as nossas playlists e vídeos do canal, né? Pedindo a vocês que mantenham o Círculo Virtuoso do YouTube, que você curte o vídeo, se inscreve no canal, mantenha as notificações ativadas e compartilha para os seus amigos, principalmente nesse momento que há tantas fake news circulando sobre os carros elétricos. A nossa bandeira, ela não é de nenhum partido, nenhum candidato, nenhum ex-candidato, nenhum político, nenhum ex-político. Ela é de todos nós. Está conosco desde 19 de novembro de 1889, ok? Vamos respeitá-la. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.